Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai mergulhar num termo super conhecido no mundo corporativo, 360 graus. Mas olha, já vou avisando. Se prepare porque o que ele realmente significa vai muito além, mas muito além mesmo do que a maioria das pessoas pensa. Vamos lá, pode ser sincero. Quando alguém fala 360 graus numa reunião, o que acende aí na sua cabeça? Eu aposto que para quase todo mundo a resposta é aquela avaliação de desempenho do RH, né? Aquela em que o chefe avalia, o colega avalia, todo mundo dá palpite. Acertei? Pois é, e é aqui que a conversa fica interessante. O mesmo nome, 360 graus, para duas coisas completamente diferentes. De um lado, a gente tem a ferramenta do RH, que é super focada no indivíduo, nas competências de cada um. Do outro lado, a gente tem um verdadeiro ecossistema de gestão. O negócio que olha para a empresa inteira, para a arquitetura do negócio. E é desse segundo 360 que a gente vai falar hoje. Então, o que é esse tal método de gestão 360 graus? Pensa nele como uma espécie de planta baixa, um blueprint, para dar para as empresas médias, aquelas que estão crescendo rápido, sabe? Para dar a elas a disciplina e a estrutura que normalmente a gente só vê nas gigantes do mercado. É um jeito de organizar a casa para crescer direito. E o pulo do gato desse método está na integração total desses 4 pilares aí: estratégia, governança, finanças e, claro, pessoas. Não adianta nada ter uma estratégia brilhante guardada na gaveta se o time não executa, ou se as regras da casa são fracas. O sistema foi feito para amarrar tudo isso, para forçar todo mundo a remar junto, em perfeita sintonia. E agora vem a parte mais legal. Quando uma empresa adota esse sistema, não muda só um processo ou outro, muda a cultura. E é sobre essas 3 grandes transformações culturais que a gente vai conversar agora. A primeira grande virada de chave é o fim dos feudos, das ilhas dentro da empresa. Sabe aquela guerra clássica do marketing que quer investir contra o financeiro que só quer cortar? Então, com o sistema integrado, isso simplesmente acaba, porque todo mundo começa a entender que o sucesso do todo depende de cada parte funcionar bem. A vitória é coletiva. E essa analogia é genial para ilustrar como isso funciona na prática. O método traduz o financeiro para todo mundo. De repente, conceitos complexos viram coisas simples. Todo mundo entende que lucro é o alimento que faz a empresa crescer. Mas o caixa? O caixa é o oxigênio. Se faltar, a empresa apaga. Simples assim. Agora vamos para a segunda transformação cultural, que é uma verdadeira revolução. Sair da gestão baseada no eu acho que e ir para uma cultura do nós sabemos porque os dados mostram. É o fim do achismo, minha gente. E quem é o motor dessa revolução? É essa sigla aí, MFI, Modelagem Financeira Integrada. Calma, o nome assusta, mas a ideia é simples. É um modelo que mostra, na prática, como cada decisão, tipo contratar alguém, lançar um produto, vai impactar o caixa e o lucro lá na frente. Ele conecta os pontos. E aí, finanças deixa de ser um bicho-papão e vira uma bússola que todo mundo na empresa aprende a usar. No fim do dia, tudo se resume a essa continha. ROIC maior que WAC. Parece complicado, mas não é. O ROIC é basicamente o quanto a empresa ganha com a grana que investiu. O WAC é o custo dessa grana. A regra é clara, a empresa só deve fazer aquilo que dá um retorno maior que o custo. Isso muda tudo. O foco sai do lucro de curto prazo e vai para a criação de valor de verdade, um valor que se sustenta. E a terceira e última grande mudança é a construção de um ambiente de total transparência. Pensa bem, quando as regras do jogo são claras, os números estão na mesa e a estratégia é comunicada abertamente, a confiança simplesmente brota. Os líderes se tornam mais responsáveis e as equipes muito mais engajadas, porque finalmente elas entendem o porquê por trás do trabalho delas. Certo. Mas e aquela história da avaliação de desempenho do RH que a gente falou lá no comecinho? Onde é que ela fica nisso tudo? Vamos fechar esse ciclo e colocar cada coisa no seu lugar. A avaliação 360 do RH continua sendo uma ferramenta incrível, mas com um objetivo bem específico. Ela olha para o indivíduo, para o desenvolvimento pessoal, para como a gente pode melhorar nossas relações de trabalho. Ela não é o sistema de gestão, mas sim uma peça que pode complementar e muito o pilar de pessoas dentro desse ecossistema maior. Ok. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem no final? A gente tem a receita para construir uma cultura de excelência onde cada pedacinho da empresa está alinhado e conversando. A grande sacada do método 360 graus, no final das contas, é criar um idioma único, uma linguagem que todo mundo na empresa, do estagiário à diretoria, fala e entende. Não importa se o assunto é estratégia, finanças ou gente.
Tá todo mundo na mesma página, correndo atrás do mesmo objetivo. E essa frase final, para mim, resume tudo com perfeição. A disciplina que o método traz é a cola, é o que conecta o ataque, que é a estratégia, a execução, que são as pessoas, e a defesa, que é a governança. É assim que se constrói uma empresa forte, uma empresa feita não só para crescer, mas para durar. É ou não é fascinante?